Graça e paz, queridos, bom dia, aqui é o professor Mateus e hoje nós estamos na exposição dos capítulos 10, 11 e 12 de Apocalipse. Tem sido um grande desafio e uma grande alegria poder estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam conseguindo compreender a dinâmica do Apocalipse. Volto a dizer que é importantíssimo que você se aprofunde nos detalhes, porque no tempo que temos aqui, por mais que tentemos, nós não conseguiremos esgotar o assunto dos capítulos de Apocalipse. Então, eu aconselho que você aproveite o pano de fundo que estamos te dando e que você se aprofunde, porque é um livro pouco estudado e quem estuda normalmente estuda mais de forma especulativa. Poucos querem compreender a real mensagem por detrás e tenho certeza que vai ser uma bênção para você essa jornada. Antes de nós continuarmos a exposição, eu gostaria muito de orar com você. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo seu cuidado. Humildemente me coloco diante de Ti, Senhor, porque estamos diante de um material extremamente importante para a nossa vida cristã, para o reforço da nossa fé, para o reforço da nossa esperança. Pai, ajude-nos a caminharmos até o fim com a mesma alegria que caminhamos até aqui, que o Senhor nos dê força, nos dê entendimento, que esse dia seja um dia marcado por Tua graça, pela gratidão que temos, pelo que o Senhor tem feito por nós. Envolva-nos com Teu amor, envolva-nos com a Tua paz e que nós possamos nos lembrar que o Senhor está presente conosco enquanto lemos, enquanto andamos, enquanto caminhamos, que o Senhor está conosco e esse é a nossa alegria, esse é o nosso galardão. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos recapitular aqui que o livro do Apocalipse ele está falando sobre, ele está sendo organizado em torno de assuntos específicos e que levam o número 7. Então falou de 7 igrejas, falamos de 7 selos e agora nós estamos dentro das 7 trombetas. Lembre-se que o 7º selo instaurou a abertura das 7 trombetas. Nós falamos até a 6ª trombeta. A gente vai ver um certo intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, padrão que já aconteceu nos 7 selos. Depois que terminarmos de falarmos das 7 trombetas, nós vamos falar dos 7 personagens, depois de 7 taças, e depois do juízo final e as 7 novas criações. Então, essa é a organização para você ir formando na tua cabeça. Então, nós já falamos das 7 igrejas, já falamos dos 7 selos. Vamos terminar hoje as 7 trombetas e entrar ainda hoje nos 7 personagens. E para você entender aí a dinâmica de toda a leitura. Antes de nós falarmos dos 7 personagens, vamos agora ver o que está acontecendo no intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. E aqui ele vai falar do anjo, vai falar de um livrinho. Ele vai dizer que ele viu um forte anjo descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão, e quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Então, esse símbolo aqui, embora nós vamos perceber que esse anjo jura em nome de Cristo, mas esse anjo representa toda a glória de Deus, né? Ele vem envolto com elementos de glória, com arco-íris, que é elemento de aliança. O rosto dele era como o sol, as pernas eram como colunas de fogo. Então, ou seja, é uma imagem de um anjo poderoso, não é aquele anjo que a gente vê pintado aí nas paredes dos grandes templos, não. É um anjo poderoso, um anjo forte. E ele tem uma voz que ruge como um leão e trovões que saem da sua boca. Nós vamos ver lá nos Salmos que a voz do Senhor é poderosa, ressoa como um troveja sobre o mar, sobre as águas. Então, naquela época do Salmo já mostrava o domínio sobre Baal, e aqui a ideia é muito parecida, porque ele está com um pé sobre a água e outro pé sobre a terra. Então, o domínio romano era um domínio muito que se utilizava do mar, porque toda a costa do Mediterrâneo era domínio romano. Então o mar falava sobre governo político, o mar falava sobre nações e o mar falava sobre esse governo romano. E quando o anjo está com o pé no mar e o pé na terra e grita e mostra o poder, é uma mensagem para os cristãos do primeiro século que, embora pareça que Roma é poderosa, que Roma manda em tudo e que parece que aquele evangelho que foi pregado de um Cristo poderoso parece que não é o que eles estão vendo na realidade. Tudo que o que está sendo descrito em Apocalipse mostra o poder de Deus sobre todas as coisas.
todas as coisas, sobre terra, sobre mar, ele é poderoso, ele é forte. E ele vai dizer assim, ó, logo que os 7 trovões falaram, e eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então, lembra que ainda, além de tudo, tem 7 trovões aqui no meio, dos quais, para não falar nada, ele sela. E aí então viu o anjo de pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua mão direita e jurou por aquele que vive para todo sempre, o que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como anunciado aos seus profetas e os seus servos. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vá, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Então eu fui ao anjo, pedi-lhe que me desse o livrinho, ele me deu, e ele então falou, pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca ele será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo, devorei, na minha boca era doce como mel, quando porém comi, no meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então aqui está mostrando ainda um período de aviso, um período de oportunidade de pregação ainda. João ainda deveria pregar. Então nós estamos dizendo que nós estamos na iminência da 7ª trombeta e ele ainda está dizendo, pregue. E a mensagem que está dentro do livrinho pode significar muitas coisas. Pode simbolizar esse período, a entrada no reino que é boa, ouvir o evangelho que é bom, ele é maravilhoso, mas ele não ele vai trazer dores, falando desse amargo no estômago, ele pode trazer, uma das referências é a própria pregação do evangelho, da notícia do evangelho, que a mensagem da salvação, ela é doce, ela é palatável à nossa boca, mas para esses cristãos, e para nós, às vezes a nossa vida cristã, ela é tão boa no século XXI, que a gente tem pouca noção do que é se converter e ser perseguido. Para nós, inclusive no Brasil, ultimamente, ser evangélico é algo que confere status. Naquele tempo, não. Ser cristão, crer na palavra do evangelho, por mais que seria uma boa notícia da salvação, da vida eterna, ela trazia junto de si um amargor da perseguição, do sofrimento. E ele diz, vai lá e pregue para esses povos e línguas. Então ainda falando de oportunidade. Capítulo 11, vai falar de 2 testemunhas. E aqui nós vamos ver algo muito interessante, porque aqui mostra essa questão das diferentes visões e interpretações da cronologia dos fatos. Então você vai entender um pouco agora ao lermos, né? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, levante-se para medir o santuário de Deus, e o altar, e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisará a cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Então aqui 1260 dias, 42 semanas é a mesma coisa, 3 anos e meio. Aqueles que fazem a leitura do Apocalipse de forma literal, aqui ela está falando do primeiro período da grande tribulação, dos 3 anos e meio. E aí, aqueles que defendem que terá que ser construído um terceiro templo, é daqui que eles vão tirar essa interpretação. Porque aqui ele está medindo o templo, e o templo provavelmente, alguns tentam datar Apocalipse de João, de antes da destruição de Jerusalém, onde o templo ainda existia, mas é pouco provável. É um grande consenso que depois de 90, 95 ali depois de Cristo, quando João escreve o Apocalipse, já não existe mais o templo. Então ele está falando que tem que medir o templo, tem que medir o santuário. Então ele está falando que aqui existe um templo, mesmo que aquele segundo templo ali já tinha sido destruído. Então essa é uma das aplicações. Aqui tá, para aqueles que não acreditam numa leitura literal, ele está olhando isso daqui de uma outra forma. Ele está olhando isso daqui de uma forma alegórica a respeito do templo. Ele está falando a respeito do que, para o judeu naquele tempo, ele já não lia mais toda essa história
de gentio e judeu da mesma forma que nós estamos lendo aqui, porque a igreja era composta de judeus e gentios, mas de qualquer forma, a leitura mais simples da coisa está mostrando aqui um templo, a leitura aqui está mostrando que ele está medindo esse templo, e aqui está falando sobre as 3 anos e meio. Então aqueles que creem que são pré-tribulacionistas, eles acreditam que eles já não estão mais aqui na Terra, que esses 3 anos e meio os gentios vão pisar ali dentro do templo, pelo menos na parte do átrio, mas depois vai ser destruído e eles vão e o santuário vai ser preservado. E aí surgem 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, que você vai perceber aqui as referências delas, só deixa eu ler para você entender as referências. São essas 2 oliveiras, os 2 candelabros que estão de pé diante do Senhor e da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, na boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra por todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, embora muitas pessoas especulam, essas 2 testemunhas vão ser fulano e fulano, aqui o texto está dando referência a 2 pessoas, está dando referência a Moisés, que tem o poder de transformar água em sangue e jogar pragas, fala sobre o ministério de Moisés e fala sobre o ministério de Elias. Então, aqueles que entendem de forma menos literal, eles vão dizer aqui, ele está falando tanto da lei e dos profetas. Não está falando de 2 pessoas que vão vir aqui, que vão profetizar. Aqueles que profetizam isso, que entendem isso de forma mais literal, estão entendendo que Moisés e Elias, provavelmente eles, aparecerão aqui outra vez no cenário, na grande tribulação, e eles vão profetizar sobre a terra. E vão tentar, e quando as pessoas vierem tentar destruí-lo, vai sair fogo da boca deles, ou seja, eles serão poderosos para continuar falando até a hora que Deus quer que eles falem. Quando eles tiverem concluído o testemunho, verso 7, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. Então a gente não falou sobre a besta ainda, né? Vamos falar daqui a pouco. E vencerá e matará as testemunhas. Os seus cadáveres ficarão esticados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então aqui ele está mostrando o lado negativo de Jerusalém. Está comparando Jerusalém, que foi a cidade onde o Senhor foi crucificado, com Sodoma e Egito. Então muitos dentre os povos e tribos eles vão festejar, porque essas 2 testemunhas estavam causando muito sofrimento, ou seja, estava pregando contra aquilo que os homens vivem. Mas lá no verso 11 vai dizer que depois deles terem morrido, depois de 3 dias e meio eles vão ressuscitar, vão ficar de pé, e as 2 testemunhas ouvirão uma voz vinda do céu dizendo, suba para cá. Aqueles que são mídio-tribulacionistas, que nós nem falamos deles, que aqueles que acreditam que a igreja será levada no meio da grande tribulação, não no começo e nem no fim, usam também isso como referência, porque é bem na metade, 3 anos e meio, que eles recebem um chamado para subirem ao céu, numa nuvem, e seus inimigos as contemplarão. Ou seja, aqui está mostrando uma ideia que aqueles que entendem que a igreja vai subir junto com as testemunhas no meio da grande tribulação. Mas aqui está claro sobre eles, 3 anos e meio, essas 2 testemunhas sobem. Naquela hora houve um grande terremoto e ruiu a cidade, parte da cidade nesse terremoto, e morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que sem demora vem o 3º ai. E aqui fala sobre a 7ª trombeta. E aqui nós vamos ver a conclusão. Nós tivemos a conclusão das 7 igrejas, 7 selos, e aqui nós vamos ter a conclusão das 7 trombetas. O 7º anjo tocou a trombeta e houve um céu vozes fortes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor e Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para dar o galardão aos teus servos e profetas, aos santos e aos que o temem. O teu nome santo é dado sobre os pequenos, sobre os grandes, para destruir os que destroem a terra. E aí ele vai dizer assim, o verso 19, abriu-se então o santuário de Deus,
que se acha no céu. E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Interessante que aqui mostra, né, toda a glória que Deus mostra no Egito para libertar o povo. E aqui fala da Arca da Aliança, que não foi vista mais no templo, nunca mais foi encontrada a Arca da Aliança. Alguns dizem que ela sumiu já no tempo do exílio babilônico, já não tinha mais a Arca da Aliança e nunca mais foi vista. As pessoas especulam sobre ela, mas se tem uma referência sobre ela, está aqui, em Apocalipse 11, o verso 19. A Arca da Aliança está no santuário que está no céu. Esse pelo menos é o que o texto está dizendo para nós aqui. Capítulo 12. Aqui nós vamos começar a falar, então, dos 7 personagens. Então, 7 personagens são a mulher, o dragão, o filho da mulher, o arcanjo Miguel, os descendentes da mulher, a besta do mar e a besta da terra. Esses são os 7 personagens. E nós vamos perceber aqui que a cronologia do capítulo 2, ela não é uma cronologia linear, que está falando do mesmo período. Por isso que é importante ler Apocalipse de forma atenta e entendendo o tipo de literatura. Porque senão a gente vai ler agora o Apocalipse 12 e vai ficar confuso e vai tentar colocar todo esse acontecimento no tempo do fim, no período dos 7 anos, que muitas pessoas vão entender que é a última semana de Daniel, que está se cumprindo aqui. Então, quando a gente vai olhar para o Apocalipse 12, vai ver que ele está recontando a história. Eu vou te mostrar isso. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida, com dores de parto, sofrendo para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou na terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Então vamos lá. Então a mulher, vou te falar o grande consenso aqui, pode haver divergência, mas eu te falo o grande consenso. A mulher fala-se de Israel. Pode ver aqui que ela tem uma coroa com 12 estrelas, fala das 12 tribos. O dragão fala de Satanás. O filho da mulher é Cristo. E pode perceber que aqui está falando que o dragão foi lançado com uma terça parte das estrelas do céu, né? Viu também um sinal no céu, esse é um dragão grande vermelho com 7 cabeças. Ele começa dizendo que, vamos ver aqui o verso 4, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher e estava esperando que o filho dela nascesse para tentar matar quando o filho nascesse. Nós vamos ver isso lá em Herodes, tentando matar Jesus logo no nascimento dele, mas ele não conseguiu. Verso 5. Ela deu à luz a um filho que há de governar sobre todas as nações com cetro de ferro. Aqui uma referência a Cristo. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Aqui está falando de uma referência da morte e ressurreição de Jesus e a assunção dele ao céu. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentasse durante... Aqui vai falar de novo 1.260 dias, vai falar de 3 anos e meio, e aqui que traz a grande confusão, porque a gente volta a olhar agora para o período dos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Mas se você está olhando aqui isso de uma forma aberta, sem uma mente travada, você está percebendo que ele está falando de Israel, que Israel foi protegido pelo Senhor, e o Senhor protegeu Israel durante todo esse tempo, porque nós vamos perceber que o dragão se volta contra a mulher, contra Israel. Então, estourou uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamou Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte do céu conclamando. Então vamos ver que está falando de novo da destituição de Satanás do céu. Ele perdeu uma batalha no céu e ele foi destituído com ele e os seus anjos. Então ele está recontando a história
E nós temos que olhar para isso de uma maneira aberta, entendendo o conceito de eternidade, que não é linear, assim como nós estamos acostumados a viver o tempo, é uma coisa depois da outra. Aqui ele está falando, se a gente não olha para isso de uma maneira mais aberta, a gente não entende exatamente o que o texto está dizendo. Verso 10. Então ouvi uma voz forte do céu. Agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram, aí vai falar da gente, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra e do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então, Satanás foi expulso diante do céu. Ele não tem autoridade legal para nos acusar. Agora, imagina que cristãos estão morrendo naquele momento que João está escrevendo o Apocalipse. Cristãos estão morrendo. E ele está dizendo o seguinte, gente, fique tranquilo, Cristo venceu, Satanás já foi derrotado, Satanás já não habita mais no lugar, não tem mais lugar para ele no céu. Então a acusação contra vocês não tem mais fundamento, não há acusação contra os escolhidos de Deus. E ele vai dizer que a vida que vocês estão vivendo é uma vida de gente vitoriosa, vocês o venceram, vocês vencem Satanás pelo testemunho. Lembrando que a palavra testemunho é a mesma palavra para Marte, ou seja, o sangue do seu martírio. Isso não é derrota, é vitória. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Por conta do martírio que fizeram, também pode ser interpretado assim. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se os céus e vocês que neles habitam. A terra e o mar, pois o diabo desceu até vocês. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que há pouco tempo lhe resta. Está dizendo que quem deveria temer é o próprio diabo, porque ele sabe que resta pouco tempo para ele. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho do homem. Nós percebemos a perseguição contra Israel durante todo o tempo. As pessoas tentam tirar essa separação, mas é muito difícil, biblicamente, tirar essa separação e mostrar que não existe algo contra Israel. A quantidade de sanções da ONU contra Israel e nada, não chega aos pés, nada contra a Coreia do Norte, países que estão matando pessoas, e nós percebemos a grande perseguição contra ele. A mulher, que é na divisão dos personagens, a mulher fala de Israel, mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde aí ia ser sustentado durante um tempo, tempos e metade do tempo. Falando de novo aqui uma referência de Daniel, tempo 1 ano, tempos 2 anos, metade de tempo, de novo falando de 3 anos e meio, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da sua descendência, que está falando da igreja. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui hoje nós vamos terminar a nossa exposição, mas nós estamos aqui entre os 7 personagens. Nós falamos hoje da mulher, falamos do dragão, falamos do filho da mulher, falamos do arcanjo Miguel, que venceu, né? O filho da mulher é Cristo. O arcanjo Miguel lutou contra a grande serpente no céu e o expulsou de lá, e os descendentes da mulher. E aqui falamos do dragão, né? A besta que surge do mar. E aí nós vamos continuar falando no capítulo 13 sobre a besta que emerge do mar. Nós falamos sobre o dragão, mas agora vamos falar sobre a besta que emerge do mar e depois a besta que emerge da terra, nos capítulos 13. Eu sei que pode parecer bem confuso para você, por isso que eu disse para que você estude mais o Apocalipse, entenda qual é a visão que mais você concorda, mas aqui nós estamos trazendo um panorama geral dos textos para enriquecer o seu entendimento. Que você olhe para o Apocalipse como um livro de esperança, mostrando que no final o Senhor nos dará a vitória e que nós não estamos sozinhos, que até mesmo os nossos sofrimentos são vitórias contra Satanás, porque ele foi derrotado e o reino é de Cristo e o Senhor está governando a história e nada sai do controle dele. Que o nosso coração seja cheio de alegria nesse dia, que você possa dizer: o Senhor está no controle e eu descanso nesse controle, eu descanso na confiança de que meu Deus sabe de todas as coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.